No final desta aula, deverás ser capaz de saber, porque se diz que a religião egípcia era politeísta, quais as crenças dos egípcios em relação à morte e quais os principais contributos da civilização egípcia. Os egípcios eram politeístas, isto é, acreditavam na existência de vários deuses a quem prestavam culto. Os seus deuses eram representados sob a forma humana, com cabeça de animal ou sob a forma de animal. Representavam forças da natureza ou qualidades. Os deuses mais importantes eram Amon-Ra, o deus Sol, Hapi, o deus associado ao Nilo e às suas cheias, Set, irmão de Osíris e deus das desordens e das tempestades, Hathor, a deusa do amor, e Tot, o deus da sabedoria. Os principais deuses egípcios representavam, pois, uma família descendentes de Ra, o deus Sol. Conforme demonstra este texto, os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e na reencarnação. Ó meu coração, não te levantes contra mim como testemunha, não te oponhas a mim diante dos juízes, não faças peso contra mim diante do Senhor da balança. No entanto, só tinha direito à vida eterna o defunto que demonstrasse no tribunal de Osíris ter tido em vida uma conduta boa e honesta. Segundo a crença egípcia, o deus Anubis conduzia o morto ao tribunal de Osíris. Aí, o seu coração era posto num prato de uma balança, tendo no outro uma pena de avestruz. Se a pessoa tivesse tido uma vida boa, o seu coração pesaria menos que a pena de avestruz. Amit, o monstro do Nilo, devorava os que tivessem sido maus em vida. Era Tot, o deus da sabedoria, que anotava o resultado da pesagem. Depois, Horus apresentava o resultado a seu pai, Osíris, que, acompanhado de Ísis, sua esposa, presidia o julgamento. A crença dos egípcios na imortalidade levava-os a dar muita importância ao culto dos mortos e a desenvolver técnicas de preservação dos corpos através do embalsamamento. Para que fosse possível reencarnar, era necessário conservar o corpo para que a alma o pudesse voltar a habitar. Por essa razão, mumificavam os cadáveres de forma a que eles não se deteriorassem. Os embalsamadores, com a ajuda de um ferro recurvado passado pelas narinas, extraíam uma parte do cérebro, enquanto a outra era dissolvida por meio de substâncias que infiltravam. Em seguida, faziam uma incisão lateral e retiravam do ventre os intestinos. Todos os órgãos eram guardados em vasos próprios. Em seguida, limpavam e purificavam o corpo com vinho de palma, perfumes em pó e enchiam-no com canela e todas as espécies de perfume, cozendo a pele. A seguir, secavam o corpo num banho de sal, deixando-o aí 70 dias. Depois, lavavam de novo o corpo e envolviam-no em tiras de linho muito finas, impregnadas de goma. Por fim, o morto era entregue aos seus parentes, que mandavam fazer um caixão de madeira com forma humana. Estes caixões, conhecidos por sarcófagos, continham as múmias ou cadáveres. Eram depositados nos túmulos, onde eram deixados também alimentos, vestuário, adornos e outros objetos. Os túmulos, construídos em pedra com a preocupação de que durassem para a eternidade, são de 3 tipos. As pirâmides, mandadas construir pelos faraós para proteger as suas múmias, os hipogéus, túmulos subterrâneos escavados nas rochas, e as mastabas, túmulos mais pequenos destinados a familiares, nobres e altos funcionários do faraó. Os túmulos eram locais muito apetecíveis para os ladrões que frequentemente os violavam. Não te esqueças que os mais ricos eram sepultados com objetos de grande valor. Por isso as pirâmides tinham no seu interior corredores labirínticos cujo objetivo era dificultar o roubo dos tesouros e sarcófagos nelas depositados.
As maiores e as mais famosas pirâmides são as do Planalto de Gizé. Todas estas construções pressupunham técnicas apuradas de engenharia e arquitetura, áreas em que os egípcios eram muito hábeis e conhecedores. Observando os palácios e os templos construídos pelos egípcios, verificamos duas características fundamentais: a grandiosidade e a durabilidade. Era uma arte feita para agradar aos deuses. Os templos e os palácios eram constituídos por várias salas e pátios decorados com pinturas, baixos relevos e esculturas. Os tetos estavam apoiados em colunas de pedra, cujos capitéis representavam plantas egípcias como o papiro e o lótus. A pintura egípcia está associada aos túmulos, templos e palácios. É no interior dos túmulos e dos templos que encontramos os exemplos mais extraordinários, já que tinham uma função votiva e não decorativa. Nas paredes dos túmulos, os egípcios pintavam cenas do cotidiano ou alusivas à sua religião. A pintura obedecia à lei da frontalidade, na qual a representação dos seres humanos é feita com a cabeça e os pés de perfil e o tronco e o olho de frente. Outra das características da pintura é o imobilismo das personagens, cuja escala, tamanho, está relacionada com a importância social da figura representada. As esculturas egípcias são geralmente colossais e rígidas, sem perderem a expressividade. Como já vimos, os egípcios desenvolveram também as artes decorativas, a cerâmica, a joalharia e o mobiliário de luxo. A arte egípcia reflete a profunda religiosidade deste povo. Quer se trate da arquitetura, da pintura ou da escultura, toda a arte se destinava a glorificar os deuses e o faraó. Em resumo, a arquitetura era feita para agradar aos deuses e caracterizava-se pela grandiosidade e pela durabilidade. A pintura egípcia era feita nas paredes dos túmulos, templos e palácios, tinha uma função votiva e caracterizava-se pela lei da frontalidade. As esculturas egípcias eram colossais e rígidas. Os egípcios desenvolveram ainda as artes decorativas, como por exemplo a joalharia, a cerâmica e o mobiliário. Os egípcios desenvolveram um complexo sistema de escrita e tinham notáveis conhecimentos de medicina, astronomia e matemática. Quanto à matemática, os egípcios sabiam realizar diversas operações, tais como a adição, a subtração, extrair a raiz quadrada, calcular a área do círculo e o volume da esfera e trabalhar com frações. O domínio da geometria permitiu-lhes realizar obras como as pirâmides. A observação atenta dos astros e dos ciclos regulares da natureza levou os egípcios a elaborar um calendário anual com 365 dias. Dividiram o dia em 24 horas e a hora em 60 minutos. Para os egípcios só existiam 3 estações: a das cheias, a das sementeiras e a das colheitas. Como embalsamavam os cadáveres, os egípcios conheciam bem o corpo humano, reconhecendo anomalias e relacionando-as com determinadas doenças. Usavam ervas e outros produtos naturais para as tratar. A escrita egípcia era uma escrita pictográfica, em que cada símbolo correspondia a um objeto. Esta escrita evoluiu para uma escrita hieroglífica, cujos sinais representavam ideias. Como podes imaginar, esta escrita era complexa e exigia muito estudo e especialização. Os escribas, que sabiam ler e escrever, ocupavam por essa razão um lugar de destaque na sociedade egípcia. A escrita hieroglífica foi decifrada no século XIX pelo francês Champollion, que conseguiu ler as inscrições da Pedra de Roseta, um bloco de granito negro que proporcionou aos investigadores o mesmo texto escrito em grego e em hieroglifos egípcios.
Como o grego era uma língua bem conhecida, a pedra serviu de chave para a decifração dos hieroglifos. Em resumo, os egípcios criaram um complexo sistema de escrita que evoluiu de pictográfico para hieroglífico. Na medicina, conheciam bem o corpo humano através da técnica de embalsamar e usavam ervas e outros produtos como remédios. Quanto à astronomia, criaram um calendário para prever as cheias e conheciam bem as constelações. No que toca à matemática, ela desenvolve-se ligada à medição de campos e à construção e administração. Os egípcios utilizam os números decimais, os números fracionários e sabem fazer o cálculo de áreas e volumes. Nas margens do Mediterrâneo Oriental, a norte da Palestina, situa-se a Fenícia. O seu território estende-se entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do Líbano. Ao contrário do Egito, a Fenícia não tinha um governo centralizado. Cada uma das suas cidades constituía uma cidade-estado. Quanto às atividades económicas, o solo montanhoso era pouco propício para a agricultura. Os fenícios dedicavam-se assim à pesca, à apanha de moluscos e à criação de gado. Os fenícios eram também hábeis artesãos, sendo famosos entre os povos do Mediterrâneo os seus objetos de ferro e bronze, os vasos de cerâmica e de vidro, as joias e os tecidos tingidos em púrpura com uma tinta obtida a partir do murex ou molusco. Como tinham poucos alimentos e matérias-primas, tinham que comprar a outros povos. Por isso, desenvolveram a construção naval. A principal atividade torna-se então o comércio marítimo. Os fenícios comerciavam com os outros povos joias e perfumes, objetos de ferro e bronze, tecidos de lã tingidos a púrpura, cerâmica e objetos de vidro. As rotas comerciais fenícias cruzavam todo o Mediterrâneo. Para além das costas da Ásia Menor, da Grécia, da Itália e do Egito, os fenícios comerciavam com o norte da África, a Península Ibérica e chegaram mesmo à Grã-Bretanha. Em várias destas regiões, os fenícios fundaram feitorias e colónias. A colónia mais importante, fundada pelos fenícios, foi no norte da África, a colónia de Cartago. A intensa atividade comercial dos fenícios exigia uma forma simples de anotação. Os fenícios criaram, assim, uma escrita mais simples do que a escrita egípcia, a escrita alfabética, em que cada símbolo corresponde a um som. Esta escrita, mais fácil e rápida de aprender, acabou por ser adotada por outros povos e constitui o mais importante contributo dos fenícios para a história da humanidade.